pagode fica bom. Vem o Ari, o fogo e o tomatinho, que já conhece o caminho e a numeração do portão. Que bonito, né? Bem, pessoal, eu queria saber tocar e cantar sim. Eu sou o Paulo. Eu não sei cantar, mas eu sou colaborador do Enem desde 1998. Faz um tempinho, né? Eu sou coordenador de local e posso dizer que nessa função eu me sinto assim tão seguro quanto o povo aqui, ó, da roda de samba. De tanto que eu ensaiei esses anos todos. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o que a gente tem que fazer para não sair do tom nessa função. A equipe de aplicação deverá chegar ao local às 9 horas no primeiro dia e às 9h30 no segundo dia. Olá, eu sou a Marina, chefe de sala, e estou chegando agora para a aplicação do Enem. Em nossa recepção, o coordenador confere o documento de identificação e solicita a assinatura da lista de presença, termo de sigilo, compromisso e confidencialidade. Importante, no segundo dia de aplicação, nós também devemos assinar esse documento. Antes de ir para a sala de aplicação, cada colaborador deve ser submetido à vistoria eletrônica, para garantir uma aplicação segura do exame. Só então recebemos os materiais de sala, os crachás, os envelopes de sala, os envelopes de folha de rascunho e os envelopes porta-objetos. E seguimos para os nossos postos. Já na sala de aplicação, iniciamos nossa atuação, organizando o espaço e conferindo os materiais de sala. Precisamos conferir a quantidade de carteiras de acordo com o número de participantes na lista de presença, mantendo o distanciamento para evitar tentativas de cola. Se houver alguma diferença, avise o coordenador de local. Caso haja conteúdo didático nas paredes, eles devem ser retirados. No quadro, escrevemos também as informações de horário do início e término da prova. A prova inicia às 13h30, tanto no primeiro como no segundo dia. Informamos também o horário a partir do qual o participante pode sair da sala sem o caderno de questões e o horário em que ele pode sair com o caderno de questões. Finalizamos com um aviso sobre a abertura do envelope porta-objetos, que só pode ser aberto fora do local de provas, e o tempo mínimo que o participante deve permanecer na sala de aplicação. Os horários do marcador de tempo de prova devem ser escritos no quadro. Os horários devem ser escritos de meia em meia hora, acrescido dos 15 minutos antes do término da prova. Lembre-se que no primeiro dia a prova vai até às 19 horas. No segundo dia, ela vai até às 18h30. As salas de atendimento especializado em tempo adicional de 60 minutos, assim o primeiro dia vai até às 20 horas e o segundo vai até às 19h30. As salas de atendimento especializado, específicas para videoprova em Libras, têm tempo adicional de 120 minutos. Assim, o primeiro dia vai até às 21 horas. E o segundo até às 20h30. Fique atento, os horários devem ser apagados corretamente. Não se esqueça disso. Com a sala organizada no primeiro dia, o chefe de sala deve conferir se os materiais recebidos no envelope de sala estão de acordo com a etiqueta. No segundo dia, ele vai novamente conferir o envelope de sala e o envelope de folhas de rascunho. Na lista de presença, o chefe de sala deve identificar se há participantes que possuem 2 nomes, o social e o civil. Neste caso, eles devem ser tratados pelo nome social, que é o primeiro dos 2 nomes apresentados na lista. Uma cadeira deve ser colocada dentro da sala, próxima à porta, de forma que consiga ver todas as carteiras para realizar a identificação dos participantes. Tudo pronto! Aguardamos a abertura dos portões às 12 horas para começarmos a próxima etapa, a entrada dos participantes. Todo grande ensaio é feito na expectativa do encontro com o público. Com o Enem não é diferente. Deu meio-dia, é hora de abrir os portões e deixar o público entrar. Os fiscais volantes devem orientar os participantes a encontrar suas salas, ajudar os chefes de sala quando for necessário para falar com a coordenação. A fiscal volante da sala de acompanhante
Autorizado recepciona os acompanhantes, entrega o envelope porta-objetos e realiza a vistoria eletrônica nas situações indicadas pelo coordenador de local. Um dos aplicadores especializados que trabalham em dupla, por exemplo, tradutor-intérprete de Libras, deve estar na entrada do local de aplicação para receber os participantes que tenham solicitado atendimento especializado. Os fiscais de banheiro organizam as filas, controlam a entrada dos participantes. E o chefe de sala fica sentadinho em sua mesa, conferindo a identificação com a lista de presença, a ata de sala e o manual, além de orientar sobre o uso de envelope porta-objetos. À medida que os participantes vão chegando, eu realizo a sua identificação. Mas primeiro, eu pergunto a ele se ele gostaria de ir ao banheiro antes de iniciar a sua identificação. Antes do fechamento dos portões, o participante poderá ir ao banheiro sem fiscal volante. O participante deverá levar o documento de identificação e, ao retornar à sala, passará por novo procedimento de identificação. Em caso de documento digital, o participante deverá ser orientado a levar o seu envelope porta-objetos e, ao regressar à sala, deverá passar por novo processo de identificação. O chefe de sala deverá fornecer ao participante um novo envelope porta-objetos. E por falar em identificação, você sabe quais são os documentos aceitos? Cédulas de identidade, seja de Secretaria de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Federal. Identidade do Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados. Carteira ou documento provisório de Registro Nacional Migratório. Identificação de ordens ou conselhos de classe que por lei tenha validade como documento de identidade. Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho e Previdência Social, impressa e emitida após 27 de janeiro de 1997. Documentos digitais com foto, desde que sejam apresentados em aplicativos oficiais, e-título, CNH digital e RG digital. Esse é o seu documento, é um print, né? Você pode, por gentileza, abrir o oficial, o aplicativo oficial? Todo participante que não tiver um documento válido deve ser encaminhado para a coordenação. Mas antes, você deve sempre perguntar se ele não tem outro documento com ele no momento. Ao realizar a identificação, o chefe de sala deve conferir se o documento apresentado pelo participante é permitido e é original, se a fisionomia do participante corresponde com o documento apresentado, se o documento digital apresentado está sendo acessado do aplicativo oficial e não é um print de tela. Importante, qualquer um desses documentos que estiver vencido pode ser aceito normalmente sem precisar encaminhar o participante para a coordenação. Qualquer problema com a identificação deve ser sempre encaminhado à coordenação. Isso inclui determinação judicial, participação condicional, outros problemas de identificação como ausência de documento, documento não permitido, danificado ou que gere qualquer dúvida, inclusive sobre a fisionomia do participante, exceto para os casos de foto infantil, nos quais seja possível identificar que se trata da mesma pessoa. Boletim de ocorrência. Serão aceitos BOs digitais e o protocolo dos BOs emitidos a partir do dia 7 de agosto de 2023. E no caso de o participante apresentar BO, após atendimento pelo coordenador, o assistente de local ou fiscal volante acompanha o participante de volta à sala de aplicação e informa o caso ao chefe de sala, para que ele faça o devido registro nos campos 6 e 13, observações da ata de sala. É o coordenador que irá analisar cada caso e dar o veredito final sobre a situação do participante. Isso inclui também os casos de armas, tornozeleira eletrônica ou dispositivo eletrônico de monitoramento, objetos religiosos, lactante sem acompanhante adulto e participante que não esteja na lista de presença. Os casos de participantes com doenças infecto-contagiosas também devem ser encaminhados à coordenação. O coordenador indicará se o participante será deslocado para a sala extra ou será direcionado à reaplicação. Também seguem essa orientação os casos de participantes sem máscara, mas somente nos estados ou municípios onde o uso de máscara for obrigatório. Lembre-se
que pessoas com transtorno de espectro autista, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da máscara estão dispensadas do uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados, mesmo em estados ou municípios onde o uso da máscara seja obrigatório. Todos esses casos devem ser encaminhados à coordenação, sempre acompanhados por um assistente ou por um fiscal volante. Atenção para os casos de participante transexual, travesti ou transgêneros. Se o participante teve a solicitação de tratamento pelo nome social deferida, ele não deve ser encaminhado à coordenação, ainda que a sua fisionomia seja diferente da foto do documento de identificação apresentado. Ele deve ser chamado pelo nome social, que é o primeiro nome a aparecer na lista de presença, no cartão resposta e na folha de redação. Mas se o participante não fez a solicitação de tratamento pelo nome social ou teve a solicitação indeferida, deve ser encaminhado à coordenação para que seja submetido à identificação especial. Nesse caso, ele deve ser chamado pelo seu nome civil. Identificado, o participante deve ser orientado a colocar os objetos não permitidos no envelope porta-objetos. Leia o aviso conforme o manual. Chefe de sala fala: identifique o envelope porta-objetos. Desligue os equipamentos eletrônicos, inclusive celulares, e retire a bateria, se possível, pois você será eliminado caso o aparelho emita qualquer tipo de som. Guarde no envelope porta-objetos todos os pertences não permitidos, inclusive a declaração de comparecimento assinada e o celular desligado, mesmo que você tenha se identificado com o documento digital. Deixe do lado de fora do envelope somente o documento de identificação. Caso não tenha apresentado o documento digital, o lanche e a caneta preta de material transparente e, caso possua, máscaras sobressalentes e frascos de álcool em gel. Lacre o envelope porta-objetos e o mantenha lacrado debaixo da carteira durante todo o período de prova. Ele só poderá ser aberto fora do local de aplicação. Coloque as bolsas e as mochilas debaixo da carteira. O que fica fora é a caneta, o documento de identificação, se não for digital, e o lanche. Também álcool em gel e máscara, se for o caso. O resto vai tudo para o envelope aqui. E lembre o participante que qualquer som ou alarme emitido por aparelho eletrônico, mesmo estando dentro do envelope, leva à eliminação. E então, é melhor desligar o celular e desativar os alarmes. Ainda temos as salas de atendimento especializado. Lá, o aplicador especializado deve ajudar o participante a identificar o envelope porta-objetos, guardar os itens não permitidos, lacrar o envelope porta-objetos e colocá-lo debaixo da carteira. Também deve vistoriar apenas visualmente óculos escuros, chapéu ou boné que o participante precisar utilizar por causa de alguma deficiência. Quaisquer recursos que tenham sido permitidos ao participante usar, como máquina de escrever em braille, lâmina overlay, reglete, punção, soroban ou cuba-ritmo, caneta de ponta grossa, tiposcópio, assinador, óculos especiais, lupa, telelupa, luminária, tábuas de apoio, multiplano e plano inclinado. Olha, eu vi que para fazer a prova tem que usar a caneta preta e eu trouxe a azul. Você acha que pode? Poder pode, mas pode ser que a correção por leitura ótica não reconheça. Aí é um risco seu. Obrigada, viu? Entrando na sala, o participante deve escolher uma carteira e deixar o envelope porta-objetos debaixo dela durante toda a prova. Deu 13 horas e os portões serão fechados agora. Depois do portão fechado, o coordenador volta imediatamente para a sala de coordenação. Os malotes devem ser abertos às 13 horas na presença do certificador do INEP, com o alicate recebido na caixa de materiais administrativos, com a presença de 2 participantes já identificados, convidados pelo assistente. O assistente de local e os fiscais volantes distribuem os envelopes plásticos com os cadernos de questões nas salas, sempre conferindo com muita atenção a numeração. O chefe de sala deve conferir o número de sala no visor do envelope
e se recebeu a quantidade certa de envelopes. É hora de distribuir os envelopes de prova. O trabalho nesse momento envolve a atenção e a agilidade de toda a equipe. Todo mundo tem que estar muito atento para atuar em harmonia e colaboração. Então, o chefe de sala dá os avisos. Pessoal, eu vou dar alguns avisos aqui para vocês. Verifique se esqueceram de guardar algum item não permitido no envelope porta-objetos ou de desativar algum alarme. Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação, exceto os participantes que se identificaram com o documento digital, o lanche e a caneta preta de material transparente e, caso possua máscaras sobressalentes e frascos de álcool em gel. Os envelopes porta-objetos devem ser mantidos lacrados debaixo da carteira durante todo o período da prova. E as provas serão iniciadas às 13h30. Nesse momento, se um participante tiver se esquecido de guardar algum item não permitido, forneça um novo envelope porta-objetos, solicitando que os itens sejam guardados e o envelope identificado e lacrado imediatamente. Licença, eu esqueci de guardar a chave do carro. Vale lembrar que este é o último momento que o participante tem para guardar algum objeto que não seja permitido e que ele tenha esquecido. O chefe de sala lhe fornece um novo envelope porta-objetos. Ele deve ser identificado e lacrado imediatamente. Depois de receber os envelopes, o chefe de sala mostra para os participantes de sua sala que o envelope está lacrado e lê os seguintes avisos. Agora eu vou abrir para vocês o envelope e vou distribuir os cadernos de questões. Vejam que ele está lacrado. Vocês também vão receber a folha de rascunho. Dar esse aviso apenas no segundo dia. Eu vou chamar agora cada um de vocês pelo nome e quem for chamado deverá levantar a mão e permanecer sentado para receber o caderno de questões. Assim que o receberem, confirmam se o nome de vocês está no cartão resposta, mas não o destaquem. Aguardem a autorização. Vocês só poderão iniciar a prova após o sinal sonoro de autorização. Os horários no quadro serão apagados ao longo da prova, de acordo com o horário de Brasília, Distrito Federal. Atenção! Os horários indicados no quadro correspondem à hora real e não ao tempo de prova restante. O primeiro horário corresponde ao início da prova e será apagado assim que ele começar. O último horário será apagado no momento em que o exame terminar. Confiram periodicamente para terem controle do tempo de prova. É obrigatória a permanência nesta sala por no mínimo 2 horas após o início das provas. Somente será permitida a saída com o caderno de questões 30 minutos antes do término das provas. Os 3 últimos participantes serão liberados juntos e após a assinatura da ata de sala. A ida ao banheiro será permitida a um participante por vez, somente acompanhado por um fiscal volante. Vocês deverão fechar a prova e virá-la com a capa para cima antes de saírem da sala. No primeiro dia, temos o caderno de questões junto com o cartão resposta, que o participante deve destacar. O chefe de sala deve formar uma pilha com esse material, obedecendo a ordem sequencial. E como fica essa organização nas salas com atendimento especializado? Nessas salas devem ser feitas 2 pilhas no primeiro dia, caderno de questões, cartão de resposta e avaliação de atendimento especializado. Já no segundo dia, serão 3 pilhas, uma com o caderno de questões, cartão resposta, a folha de rascunho e a avaliação de atendimento especializado. O chefe de sala, com a ajuda do aplicador, distribui a prova de acordo com os seguintes passos. Faz a leitura completa do nome do participante, o participante se identifica e recebe o caderno de provas. No segundo dia, recebe o caderno de questões e a folha de rascunho, solicita que o participante confira seus dados no material de prova. Depois continua chamando o nome do próximo participante. Para agilizar a distribuição nominal, lembre-se, o aplicador, nesse momento, levará o caderno até o participante. Depois da distribuição nominal dos cadernos de questões e das folhas rascunho, o chefe de sala deve ler os avisos finais. Neste momento, eu peço muita atenção a todos para que destaquem o cartão resposta com muito cuidado. Caso ele seja rasgado ou preenchido incorretamente, não será substituído. Leiam e sigam as instruções contidas na capa do caderno de questões.
No cartão resposta, marque a cor da capa do caderno de questões, transcrevam a frase da capa do caderno de questões e assinem no local indicado. Após a autorização para o início da prova, confiram se o caderno de questões está completo e legível. No primeiro dia, ele deve avisar também. O tema da redação encontra-se no interior do caderno de questões. Não confundam com a frase que está na capa do caderno de questões. A folha de redação encontra-se no verso do cartão resposta. Fiquem atentos à marcação das respostas. Vocês deverão fazer apenas as questões da língua estrangeira que indicaram na inscrição. A prova só poderá ser iniciada após o sinal sonoro ou verbal. Caso a instituição não possua esse recurso, que deve acontecer pontualmente às 13h30. A partir de agora, os participantes só poderão ir ao banheiro de um em um, sempre acompanhados pelo fiscal volante. Todo participante transexual, travesti ou transgênero poderá escolher qual banheiro deseja utilizar, independente do deferimento de sua solicitação de uso do nome social. E eu não posso esquecer de outra novidade desse ano. O participante que solicitou prova ampliada ou super ampliada poderá receber cartão resposta e folha de redação também ampliados, para a marcação das respostas. O coordenador deve consultar o tipo de cartão escolhido pelo participante no relatório de participantes e salas. Nesta etapa, alguns problemas podem ocorrer. Lembre-se que o coordenador de local será o responsável por todas as substituições de cartões resposta e caderno de questões. Vamos aqui listar alguns deles. O participante rasgou ou rasurou o cartão resposta. Não há substituição do cartão e ele segue fazendo a prova normalmente. O caderno de questões está ilegível ou incompleto. Neste caso, o coordenador deve ser acionado. Substituir pelo caderno de questões de um participante ausente. O cartão resposta está ilegível. Substituir por cartão resposta reserva, que não é personalizado. Os cartões respostas que forem substituídos deverão ter a opção cartão resposta substituído, marcada no campo para uso exclusivo do chefe de sala, e deverão ser devolvidos no envelope de sala junto com o cartão resposta reserva. Importante, todas as ocorrências devem ser registradas na ata de sala e no relatório de aplicação digital. No meu relógio são 13h30, então chegou a hora. Os participantes começam a fazer a prova. Isso significa que a nossa equipe pode relaxar, que o trabalho pesado é dos participantes? Nada disso. Exatamente isso, Luísa. Vamos falar agora sobre os procedimentos que serão executados nessa etapa. Todo mundo vai estar bem atento na sua função e realizar o melhor trabalho possível. O chefe de sala deve passar de mesa em mesa para verificar visualmente se os participantes estão preenchendo o cartão resposta corretamente e instruí-los a verificar o modelo de preenchimento constante no cartão resposta, se marcaram a cor da capa do caderno de questões no cartão resposta, se transcreveram a frase da capa do caderno de questões para o cartão resposta, se destacaram, preencheram e assinaram o cartão resposta e a folha de redação no primeiro dia, se destacaram e assinaram o cartão resposta no segundo dia, e se assinaram a folha de rascunho no segundo dia. Lembre-se de que o participante só assina a lista de presença quando terminar a prova. Quando o participante solicitar ir ao banheiro, é importante orientá-lo a fechar a prova, deixando a capa para cima para a sua segurança. É a hora também que o chefe de sala tem que prestar atenção àqueles participantes danados que estão tentando realizar uma cola. Preste muito atenção a atitudes suspeitas, quando o participante pede para ir ao banheiro constantemente, também quando o participante observa muito a prova alheia, ou aquele que está sempre interessado na localização do chefe de sala ou do aplicador. Ele deve estar atento a essas atitudes. E se o chefe de sala suspeitar de cola no lanche do participante, a vistoria deve ser visual. O chefe de sala ele nunca deve tocar no lanche do participante. E se a suspeita persistir, o coordenador deve ser chamado.
e caso o coordenador julgue necessário, ele pode solicitar que o participante o acompanhe para uma inspeção do lanche em uma área fora da sala de aplicação, utilizando até mesmo um detector de metais. Se o detector emitir um sinal, o coordenador ele deve pedir ao participante que abra a embalagem do lanche para verificação. Agora que os participantes estão realizando a prova, o chefe de sala deve dessacar o cartão-resposta dos participantes ausentes e realizar a marcação de participante ausente no campo para uso exclusivo de chefe de sala do cartão-resposta e, em seguida, guardar os cadernos de questões dos ausentes dentro do envelope de provas, onde devem permanecer durante toda a aplicação. Depois, deve preencher a lista de presença, marcando cada nome a condição de presente, ausente ou sala extra. Vale lembrar que durante a prova, apenas o chefe de sala pode tirar as dúvidas dos participantes. Ele faz isso se posicionando de pé ao lado da cadeira do participante. Os fiscais volantes, nesse momento, ficam responsáveis pela condução dos participantes e acompanhantes autorizados ao banheiro ou ao bebedouro. Na porta do banheiro, o fiscal de banheiro avisa do procedimento de vistoria com um detector de metais. Precisamos ficar atentos também aos itens que não devem ser vistoriados com detectores de metais, que são aparelho auditivo, aparelho de implante coclear, marca-passo, órteses, próteses, medidor de glicose, bomba de insulina, bolsa de colostomia e cão-guia. O fato deve ser registrado no relatório de aplicação digital pelo coordenador. Se durante a prova um participante for flagrado portando algum objeto não permitido ou realizando uma tentativa de cola, o coordenador de local deve ser chamado imediatamente. Somente o coordenador de local pode eliminar um participante. Ao ser acionado, ele vai ser informado pelo chefe de sala da situação, analisar o ocorrido e dar seu veredito. Caso o coordenador confirme o fato, o coordenador deve convidar o participante a acompanhá-lo até a sala da coordenação, levando a ata de sala para a coordenação dentro do envelope de sala. Depois ele deve solicitar que o participante se retire do local de provas, devolver a ata de sala no envelope de sala à respectiva sala de aplicação, marcar o campo presente na lista de presença e escrever eliminado no campo de assinatura do participante, no momento da conferência dos materiais. Também durante as provas, o assistente de local deve circular pelo local de aplicação, garantindo que a equipe de aplicação trabalhe de forma respeitosa e silenciosa. O consumo dos lanches da equipe de aplicação sejam organizados, sempre deixando pelo menos um colaborador por sala, verificando se o detector de metais está sendo usado corretamente. Verificar se todos os procedimentos da sala de aplicação estão sendo executados. No decorrer da prova, o chefe de sala deve apagar os horários no quadro à medida que o horário for passando. Caso o início da prova atrase, deve-se continuar apagando os horários normalmente e seguir as orientações do coordenador de local, considerando o horário de início da prova e fazendo o acréscimo de tempo, se for o caso, ao final do horário da aplicação. O tempo de acréscimo deverá sempre ser o informado pelo coordenador ao chefe de sala. Eu peço a atenção de todos, por favor. A partir de agora, vocês poderão sair sem levar o caderno de questões. Quando finalizarem a prova, levantem o braço e aguardem que irei até a mesa de cada um. Vocês deverão entregar o cartão-resposta, folha de redação e o caderno de questões, entregar o cartão-resposta, o caderno de questões e a folha de rascunho, e assinar a lista de presença e depois deixar a sala de provas com todos os seus pertences. O envelope porta-objeto só poderá ser aberto fora do local de aplicação. Após entregarem seu material de prova, vocês não poderão utilizar o mesmo banheiro dos participantes que ainda estão realizando o exame. Após 2 horas do início das provas, os participantes começam a sair. A saída dos participantes é permitida a partir das 15 horas e 30 minutos. O chefe de sala deve passar o seguinte aviso: faltam 30 minutos para o término das provas e não haverá tempo extra para o preenchimento do cartão resposta. A partir de agora, vocês poderão sair levando o caderno de questões. Salas com videoprova em Libras e nas salas com leitor de tela também poderão levar o DVD. Isso ocorre às 18 horas e 30 minutos no primeiro dia e às 18 horas no segundo dia. Outro aviso deve ser dado quando faltarem 15 minutos. O chefe de sala deve dizer:
Faltam 15 minutos para o término das provas e não haverá tempo extra para o preenchimento do cartão resposta. Os 3 últimos participantes serão liberados juntos após a assinatura da ata de sala. Nas salas de atendimento especializado, apenas o último participante deverá assinar a ata de sala. Dado o tempo de término da prova, o coordenador local e o assistente devem sinalizar o término por sinal de dispositivo sonoro ou aviso verbal. O chefe de sala deve dizer: interrompam imediatamente o preenchimento do cartão resposta e fechem os cadernos de questões. Caso continuem as marcações, serão eliminados do exame. Caso o participante se recuse a entregar os materiais de prova, o chefe de sala não deve discutir com ele, mas deve avisá-lo que, se não entregar, será eliminado. O assistente deve ser chamado para constatar o fato e apenas nessa situação ele deverá efetuar a eliminação do participante. Após realizar os procedimentos de eliminação, o assistente deve orientar o chefe de sala que comunique ao coordenador sobre a eliminação do participante no momento da conferência de materiais da coordenação. Os participantes devem permanecer sentados até que o chefe de sala confira os cartões respostas deles e colha as assinaturas na lista de presença. Só depois desse procedimento é que eles serão liberados juntos. Nas salas de atendimento especializado, o aplicador especializado deverá auxiliar o participante na assinatura da lista de presença, caso necessário. Para ajudá-lo, deverá indicar o local com linha-guia, que poderá ser uma régua, um assinador, uma matriz vazada ou um cartão em material resistente. Mas veja, o aplicador especializado nunca deverá assinar pelo participante. Também não deve esquecer da avaliação de atendimento especializado. Após o término das provas, a participante lactante que realizou as provas na sala extra e todos os participantes com deficiência que solicitaram algum recurso ou auxílio na inscrição deverão preencher a avaliação de atendimento especializado. Caso necessário, o chefe de sala poderá auxiliar o participante no preenchimento. O aplicador especializado deve sair da sala nesse momento. Bom, o horário da prova acabou e até agora nossa atuação foi um sucesso. Avançamos mais uma etapa, mas ainda tem trabalho pela frente. Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar. Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, pequenininho. Olá! Os participantes já foram embora e estamos chegando na reta final do nosso Enem. É isso aí. Mas para fechar o nosso trabalho com chave de ouro, ainda tem uma série de atividades que precisamos fazer. E que, como em todo o processo do Enem, exige muito da nossa atenção. Após a saída do último participante, o chefe de sala deve organizar os materiais de sua sala em ordem alfabética e número sequencial e deve conferir todo o material. Olha, todo o manuseio dos materiais de prova deve ser feito sempre dentro de sala. O chefe de sala deve conferir os cartões resposta, conferir se todos foram destacados dos cadernos de questões, verificar se os nomes dos participantes presentes e ausentes conferem com o respectivo nome na lista de presença, conferir se os participantes assinaram, marcaram a cor da capa do caderno de questões e transcreveram a frase da capa do caderno de questões. Em caso negativo, realizar o devido registro na ata de sala. Preencher o campo exclusivo para o chefe de sala quando for necessário, atentando para todos os casos em que o participante deixou o cartão resposta ou a folha de redação em branco. As folhas de redação no primeiro dia. Verificar se os participantes preencheram e assinaram. As folhas de rascunho no segundo dia. Verificar se todas foram devolvidas. Verificar se os participantes preencheram e assinaram. A lista de presença. Conferir se os campos presente, ausente e sala extra foram devidamente preenchidos. Escrever ausente no lugar de assinatura do participante ausente e sala extra no lugar de assinatura do participante deslocado para a sala extra, se for o caso. E a ata de sala. Verificar se todos os campos foram preenchidos. Verificar se houve alguma marcação sim nos campos 6 a 11 e, em caso positivo, registrar no campo 13 observações. E então, assinar.
O campo nada a declarar somente deverá ser preenchido na presença do coordenador. Nas salas de atendimento especializado, o chefe de sala deverá também conferir se os participantes preencheram e assinaram a avaliação de atendimento especializado, preencher o campo exclusivo para o chefe de sala, se for o caso, e assinar. Caso o chefe de sala constate a falta do cartão-resposta de um participante, ele deverá procurá-lo, inclusive nos cadernos de questões. Se for constatado que o participante levou o cartão-resposta, o coordenador de local deve ser avisado e imediatamente ele deverá comunicar o fato à instituição aplicadora e no momento da conferência dos materiais de sala, ele deverá efetivar a eliminação do participante. Nas salas em que todos os participantes forem ausentes, inclusive salas de atendimento especializado, o chefe de sala deverá obrigatoriamente abrir o envelope de provas, destacar os cartões respostas dos participantes ausentes, preencher o campo para uso exclusivo do chefe de sala nos cartões resposta dos ausentes, realizar os devidos preenchimentos na lista de presença e na ata de sala, devolver os cartões resposta na ordem sequencial da lista de presença, acondicionados no envelope de sala, e devolver as folhas de rascunho do segundo dia dos ausentes no envelope próprio. O chefe de sala deverá também colocar todos os cadernos de questões, utilizados e não utilizados, no envelope plástico de provas e separar todos os envelopes porta-objetos que sobraram. Todos esses materiais devem ser entregues à coordenação. Acompanhar a conferência realizada na coordenação, certificando que tudo foi entregue de forma correta. O coordenador de local e o assistente conferem o material seguindo a seguinte ordem: lista de presença, ata de sala, cartão-resposta reserva utilizado, caderno de questões, manuais. Nesse momento em que todo o material está sendo conferido, caso seja notado que o chefe de sala não realizou algum de seus procedimentos, é solicitado que ele o realize agora. Chegou a hora de guardar os nossos instrumentos e finalizar o nosso trabalho. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Eu tenho certeza que vocês irão realizar um ótimo trabalho, né, Luísa? É, sim. E no espírito da roda de samba, lembrem-se sempre da cumplicidade com os nossos colegas aplicadores. A letra desse samba que a gente vai levar tá toda escrita no manual. Pintou alguma dúvida? É só consultá-lo. Agora você faz parte da história do Enem. Eu sou Enem, você é Enem, nós somos Enem. Tchau! Tchau!